sobre nossas vidas, Senhor Deus. Renova a nossa fé, Senhor, e derrama neste momento uma unção de adoração, de adorador, Deus. Aleluia, Deus. Nós chamamos, Senhor, o seu amor incondicional sobre nossas vidas. Sinta, coloca a mão no seu coração. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quanto maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Tem ciúmes de mim. Cante. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quanto maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Com todo o seu coração. Senhor, nós vamos sentir teu toque, Senhor, o teu amor, Deus. Me ama com todo o seu coração. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estou me afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele cita. Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele
Pega na mão do seu irmão e diga assim: Ele te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto. Olha pra ele, diga: te amo. Pega na mão dele, sim, olha para o rosto deles. Me ama. Ele te ama, ele te ama, ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
Eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Nome lindo, Senhor, Jesus, nós te adoramos. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todo poderoso, de mim. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, porque tu és santo, santo, perfeito. Aleluia. Aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o teu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Precisamos ouvir a tua voz, Deus. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o teu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Amém. Pode estar tomando seu assento. Amém. O tema da mensagem hoje é do poço ao palácio e do palácio ao poço. Hoje eu vou estar falando sobre dois personagens de épocas bem distantes, né? Vou estar falando sobre José, que é do poço ao palácio, e vou estar falando sobre Saul, que ele começou lá no palácio e ele parou no poço. Amém? Abre as suas Bíblias em Gênesis capítulo 37, versículo 2. Amém? Gênesis capítulo 37, versículo 2. Todos acharam? Amém? Vamos estar lendo. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos.
Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles, dos irmãos, né? Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Amém? Tá não, só esse versículo para a gente estar entrando na história de José. Creio que todo mundo já conhece a história de José, né? Às vezes, já sei essa história até de decor, né? Mas hoje eu vou estar trazendo essa história para o lado dos sentimentos, de feridas na alma. José, a gente pode ver aqui que José, os próprios irmãos dele, que moravam com ele ali, na tenda ali, os próprios irmãos odiavam ele. Não falavam, não conseguiam falar amigavelmente. Então imagine, desde a infância dele, sendo maltratado pelos irmãos. Ao decorrer dessa história, Deus pode trazer no teu coração lembranças da tua infância, lembranças da tua adolescência, na escola. E eu peço que você esteja bem sensível à voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele mostra as feridas, não é para ver a gente chorar, não é porque Ele gosta de ver a gente sofrer mais uma vez. Ele quer tocar nas nossas feridas para curar, para fechar de uma vez. E quando tocar naquele assunto, nunca mais doer, nunca mais fazer efeito. Amém? José, então, ele desde criança, ele era maltratado pelos irmãos. Os irmãos dele não conseguiam falar amigavelmente com ele. Então imagine uma pessoa, seu burro, seu bobo, sai daqui. Eu quero andar com meus irmãos. Some daqui, vai lá, seu pirralhinho, queridinho do papai. Vai contar as coisas pro papai, vai. Imagina, como não foi a infância dele. Às vezes você possa ser um José na sua infância. Ou às vezes você possa ter sido os irmãos de José também. José ali, a gente vê que José, ele contava tudo que os irmãos deles faziam de errado, ele contava para o pai. Tudo que eles faziam, ele contava para o pai. Esse às vezes poderia ser até um dos motivos dos irmãos dele odiarem ele. E a gente vê mais para frente aqui, José, ele era um homem sonhador. E ele teve 2 sonhos certa vez, né? Que os trigos lá dos irmãos lá se dobravam perante o dele. E depois das estrelas, né? Que se curvavam perante ele e tal. Quando ele contou esse sonho pro pai e pros irmãos, aqui no versículo 8 fala: e seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Então a gente vê, os irmãos já odiavam ele. Depois que ele sonhou, contou o sonho, então os irmãos começaram a odiar mais ainda ele. Então você vai dominar nós. E já entrou ali a invejinha no coração, os ciúmes no coração dos irmãos. E passaram a odiar mais. Os irmãos chegaram a um ponto, planejaram a morte de José, do próprio irmão. Quando José ali estava, eles estavam lá pastoreando e tal, e José estava chegando ali. Aí eles viram José lá de longe. Lá, vem vendo o sonhador, o queridinho do papai. E pelo jeito vai contar de novo lá pro pai que a gente vai fazer de errado. Então vamos fazer o seguinte, ele vem vindo. Vamos matar ele, é hoje. Sabe, a oportunidade é hoje, vamos acabar com ele. E o que fizeram? Jogaram José dentro de um poço. O poço estava seco, sem água. José se aproximou, eles jogaram José. O plano deles era matar. Só que quem tem a promessa do Senhor não morre. E Deus guardou a vida de José. Deus falou, não, jogar no poço pode, mas matar não. E se nós estamos vivos aqui hoje é porque nós temos promessa na nossa vida. E nós não vamos morrer enquanto essas promessas não se cumprirem em nossa vida. José, ele foi lançado ao poço. E estava passando ali uma caravana e os irmãos
falaram, um dos irmãos falou, não vamos tocar na vida dele não, vamos vender, é melhor. Pegaram ele, tiraram do poço e venderam ele. E aí, mentirosos ainda, porque chegaram pro pai e falaram, o animal lá comeu, acho que comeu, a túnica dele suja de sangue e tal. Mentirosos ainda, eles odiavam José, eles tinham ódio, ciúmes, eram pessoas grosseiras, que demonstravam arrogância, ignorância e mentirosos ainda. Então a gente vê que aí José foi vendido pelo próprio irmão, pelos próprios irmãos. Ele foi vendido. Imagina a dor desse pai. Eu não sei se alguém aqui, graças a Deus, eu nunca perdi ninguém, um ente querido. Mas imagina a dor de perder uma pessoa tão querida. A dor desse pai, quando os irmãos chegaram. José, olha a túnica dele aqui. Imagina o desespero dele. Então, vamos seguindo mais para frente a história dele. No capítulo 39, José, ele foi levado lá ao Egito, né? E ali Potifar comprava os escravos. Ele foi vendido como escravo, né? José foi vendido como escravo. Quando ele foi vendido ali, Potifar olhou, gostou. Vou comprar esse escravo. E levou ele. Mal sabia quem ele estava comprando ali. José, ele foi vendido como escravo, mas ele não tinha uma mentalidade de escravo. Ele sabia de onde que ele tinha vindo. Ele sabia que ele tinha vindo de uma família, de um pai que amava muito. Ele tinha convicção no teu coração. Então ali, no momento em que Potifar comprou ele e tal, Potifar, eu creio que Potifar olhou e falou, só mais um escravo. É só mais um escravo aqui para minha coleção, para meus ajudantes e tal. Mas não, esse era o escravo, né? Porque ele não tinha mentalidade de escravo. Tanto é que a gente vê que aqui mais para frente, ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Porque ele não continuou com aquela mentalidade de escravo. Então, Potifar começou a ver ali as boas obras que ele fazia. Era um cara esforçado. Potifar pegou e colocou José para dentro do palácio. E José começou a administrar os bens de Potifar. Olha que maravilha, imaginou? Ele ali administrando tudo, os bens. E Potifar confiava tanto nele, que deixou a tua riqueza toda, a riqueza inteira dele ali, para ele tomar conta. Então a gente vê que José, ele poderia ser uma pessoa com ódio no coração, uma pessoa amargurada porque foi judiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Ele tinha motivo para ser a pessoa mais amargurada da Bíblia aqui. Porque ele foi vendido, não foi por um amigo, ele não foi traído por um amigo. Ele foi vendido pelo próprio irmão. Então a gente vê que ele não guardou, ele não aceitou nada para a vida dele. Porque a gente vê aonde Deus levou ele. Deus levou ele a administrar os bens de Potifar. Só que o inimigo ainda não contente com isso, tentando derrubar ele mais uma vez, usa o quê? A vida da mulher de Potifar ali para tentar seduzir. E a gente vê que o Senhor, Deus era ali com a vida de José. Aqui no capítulo 39, versículo 2 fala: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Então ele prosperou, ele cresceu com a vida dele em Deus, confiando em Deus. Então a gente vê ali que a mulher de Potifar tentou seduzir ele, né? A gente vê, José poderia ser aquela pessoa amargurada, que não confia em ninguém. Todo mundo que olha, tá olhando pra mim, não sei não vou nem conversar. E aquele ali, deixa eu sair de perto aqui. Não, melhor não fazer amizade, porque senão vai contar minha vida pra todo mundo. E não sei o quê. Sabe, ele tinha todo motivo para ser uma pessoa desse jeito, tão desconfiada, não confiar em ninguém. Porque quando a gente confia em alguém, isso gera dentro da pessoa que a pessoa também confia em nós. Então a gente vê, sabe, que ele não carregava isso no coração dele porque Potifar confiava nele.
Sinal que ele transmitia confiança, confiava também. Só que o inimigo se levantou com a mulher de Potifar ali. Então ele teve mais um motivo. A mulher de Potifar é uma pessoa que vivia dentro da mesma casa que ele. Então novamente a história se repete. Sabe, mais uma vez a mulher ali faz o quê? Vai lá e mente. Ah, ele tentou deitar comigo. Oh, rasguei as vestes deles e chorando e tal, fazendo aquele teatrinho. Mais uma vez o inimigo se levantou contra a vida dele. Sabe, ele tinha mais um motivo de novo para não confiar mais em ninguém. E falar daqui para frente só eu e Deus, mas ninguém, não quer amigo, não quer amizade. Não... Mais uma vez ele tinha um motivo para ser assim de novo. Só que a gente vê que aí ele foi jogado ali na prisão, injustiçado de novo, porque ele já tinha sido injustiçado pelos irmãos ali. E novamente aqui no capítulo 39, versículo 20 fala: mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mais uma vez, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então a gente vê que mais uma vez o inimigo se levantou contra a vida dele, só que mais uma vez ele falou: não, eu não vou guardar isso no meu coração, eu não vou ser essa pessoa amargurada. Por quê? Porque a gente vê que o carcereiro se tornou amigo dele. Sabe, mais uma vez, ele lá no palácio de Potifar, ele ali administrou tudo. E agora na prisão ele poderia, né, no nossos dias de hoje, ele poderia se tatuar, se rebelar. Nada contra tatuagem, gente. Mas ele poderia se revoltar e arrancar a orelha de um, cortar a língua do outro, né? Que a gente tem isso às vezes, né? A nossa mentalidade, assim. Ele poderia se rebelar ali dentro daquela prisão, mas não. O Senhor estava com ele, sabe? O Senhor abençoou a vida dele ali, sabe? Então a gente vê a diferença de uma pessoa que foi ali, sabe, judiada desde a infância pelos irmãos. Ele tinha todo motivo para ser aquela pessoa ruim, ignorante, sabe? Não, dou troco na mesma moeda. Dá um aqui que eu te dou dois. Mas não, olha o coração que José tinha. E a gente vê José, desde o começo, Deus usou ele ali na parte de sonhos, Deus deu sonhos para ele. E os irmãos deram risada, odiaram ele ainda mais. E quando ele estava dentro da prisão, o Senhor usou ali, teve o copeiro e o padeiro que teve os sonhos ali, sabe, mais uma vez, Deus ali trabalhou na área dos sonhos com ele. Ele poderia muito bem, Deus ter dado a revelação para ele e ele se calar. E ele fica quieto. Eu não vou interpretar sonho não, porque um dia eu sonhei e os meus irmãos deram risada e zombaram. E se eu for interpretar, o copeiro, o padeiro vai tudo rir de mim, não sei o quê. Ele não poderia pensar assim? Mas não, ele deixou Deus usar a vida dele. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Foi lá, interpretou o sonho. E foi que um morreu e o outro viveu. E o que viveu foi embora. Falou: não esquece de mim, tá. Foi embora e José ficou lá. Não passou alguns dias, passou alguns anos. Mandaram chamar José. Aquele que viveu lá falou: o faraó estava lá todo perturbado, porque tinha um sonho e não sabia interpretar e tal. Aí o que aconteceu? Aí ele se lembrou: um cara lá na prisão interpretou o meu sonho. E realmente o que ele falou aconteceu. Sabe, a gente vê a diferença. Deus usando a vida de José. Usando a vida de José ali para falar com aquelas duas pessoas dentro da prisão. Então, em todas as circunstâncias que a vida colocava ele estava com Deus, então ele saía vitorioso. Aí o que aconteceu? Aí mandaram chamar José, e José foi lá, interpretou o sonho e tal, e Faraó, o sonho lá de Faraó era, né, 7 vacas gordas e as magras. Então,
Deus deu a sabedoria para José, e José falou, vai vir 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Faraó, mais uma vez, aí vem Faraó com a dúvida, e quem vai administrar? Quem vai ficar à frente? E Deus abençoou José mais uma vez, colocou José como a segunda pessoa mais importante do Egito. Então a gente vê, Deus tirou José lá do poço. Sabe, eu não sei como foi seu passado, não sei como foi sua infância, mas independente disso, você pode ter uma vida plena com Deus, você pode ter um coração curado. É perca de tempo tentar se vingar, dar troco na mesma moeda, sabe, com tantas coisas que Deus tem preparado para a nossa vida. Sabe, o Senhor hoje Ele quer curar. Ele quer curar nossas feridas. Uma coisa que o pastor Fábio falou uma vez, que enquanto a gente está sendo ferido, quantas pessoas falam, sabe, as coisas a gente vai sendo ferido, isso significa que a nossa carne, que nós não morremos para nós mesmos ainda. Sabe, então que a partir de hoje o Senhor possa estar curando o teu coração. Sabe, curando o teu coração, porque aquilo que te machucava, não vai mais machucar. Sabe, às vezes coisinhas tão assim simples. Então, eu era assim antes, no comecinho. Eu vinha pra igreja, sabe? Eu sempre reclamava pra Adriana, ela tá no Brasil agora. Sabe, se o pastor e a missionária não desse a paz pra mim, eu chegava pra Adriana. Ai, Adriana, então eu fui no domingo, o pastor não me deu a paz e nem a missionária. Ah, mas é normal, tem um monte de gente. Pra ela era normal porque ela tinha o coração curado, mas eu não. Então, para mim, aquilo me doía, porque eu falava, nossa, o pastor não me viu, eu vim na igreja. Eu sentava aqui, ó, eu sento na frente, e o pastor ali, a missionária, eles não me viram. Sabe, o meu coração estava ferido. Eu queria atenção para mim. Eu não sei se você é assim. Sabe, o Senhor, Ele quer curar, para que essas coisinhas tão pequenas não seja um tropeço para nós. Porque imaginou se José carregasse essas coisas no coração dele, o ódio pelos irmãos e tal. Ele jamais ia conseguir ter uma relação com uma pessoa. Ele jamais ia conseguir transmitir ali, né, a segurança ali para Potifar, para Faraó. Então o Senhor, Ele quer usar a nossa vida. Ele quer usar a nossa vida, só que não tem como usar às vezes porque nossos corações estão machucados, feridos. Como nós vamos ministrar algo para uma pessoa, sendo que o nosso coração ainda é amargurado? Sabe, o Senhor tem promessa para cada um de nós. O Senhor tem sonhos para cada um de nós. E não deixa essas feridas atrapalhar. Não deixa essas feridas te atrapalhar a caminhar com Deus, a crescer com Deus. E a gente vê que mais para frente, no capítulo, né, ali veio a fartura e os irmãos de José reapareceram, né? Todos conhecem a história. E os irmãos de José reapareceram e tal. E ele fez o quê? Ele poderia muito bem falar, agora que morra eles de fome. Não poderia falar isso? Agora, o troco na mesma moeda. Agora vamos ver quem é o poderoso. Poderoso agora é eu aqui, ó, do lado de Faraó, mandando tudo. Mas não. Ele ajudou os irmãos. Ele ajudou a família dele, sabe? E às vezes Deus nos abençoa, Deus nos leva a níveis maiores. Não é só pra gente crescer e ficar bem com Deus, é pra gente ajudar o nosso próximo, sabe? Espiritualmente, materialmente. Sabe, muitas vezes ali na fábrica você, uau, virou chefe. Agora, cambada, agora vocês vão ver. Agora o negócio vai comer aqui, ó. Vamos. E você fica lá, tá vendo? Agora quem tá aqui, ó. Ó, eu aqui. Não é pra isso que Deus te colocou como um líder, como uma pessoa ali pra tomar conta de uma linha. Não foi pra se vingar, mas foi pra fazer, sabe, através de você, para você mostrar a diferença, abençoar, ajudar,
Sabe, não querer dar troco na mesma... Agora você vai ver só. E a gente vê mais pra frente aqui no capítulo 50, no versículo 15, fala sobre a bondade de José. Aqui fala: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Olha o pensamento dos irmãos de José. A gente vê que eles continuavam com um coração, sabe, endurecido. Por quê? Porque para José nem passou isso na mente dele. Na mente dos irmãos eles estavam passando: e agora nosso pai morreu. Ele cuidava de nós, ele nos ajudava por causa do nosso pai. Agora nosso pai morreu, agora ele vai retribuir. Sabe, agora ele vai descontar em nós. Agora, pronto. E aí mais pra frente, você lê depois, vai falar: José, não faça mal para nós não. Nós podemos ser seu escravo, não sei o quê. A mentalidade dos irmãos dele. A diferença do coração dos irmãos dele com o coração de José. Olha a diferença. José tinha um coração perdoador, um coração que não guardava rancor. E é esse coração que Deus quer que nós estejamos, sabe, aqui dentro do nosso peito. Um coração perdoador, um coração que não guarda a amargura de ninguém. Então a gente vê ali que José, aqui no capítulo 50, versículo 19, fala: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, lhes falou amavelmente. Ele poderia, sabe, aproveitar a oportunidade agora. Não, vocês querem ser meu escravo, então vai ser meu escravo. Mas não, a gente vê o coração bondoso. Sabe, esse coração, só quem pode dar é Deus. Sabe, o coração que Deus dá é um coração perdoador. Sabe, às vezes a gente tenta ter com as nossas forças. Eu quero perdoar. Aí você fala: eu te perdoo. Vira as costas. Sabe, nós somos humanos. Não é porque somos obreiro, pastor, presbítero que não temos nada, que somos perfeitos. Engano, é engano. Nós somos humanos, gente. Esses tempos atrás aconteceu um negocinho aí, sabe, com umas amigas minhas. E isso entrou uma coisa dentro do meu coração. E eu perdoo, mas eu fiquei, sabe, com aquela coisa. E por dentro, aí você olhava pra pessoa, você lembrava. Aí você virava. Você olhava pra pessoa, você lembrava. Sabe, eu falei: não, isso tá errado. Tem alguma coisa ainda dentro de mim ferida. Porque se isso me feriu, coisinha tão boba, tão simples. Sabe, se isso me feriu, Deus, onde está a raiz? Ainda há uma amargura dentro de mim. Sabe, olha para dentro de você agora. Pensa em você. Sabe, se você está aqui hoje é porque Deus quer falar com você. Não é quem ficou na casa, é com você que está aqui. Sabe, o Senhor quer curar. O Senhor quer derramar um bálsamo para curar. E a gente vê como José reinou. Gente, José foi a segunda pessoa mais importante do Egito. Ele foi ali do poço ao palácio. Olha onde Deus levou ele. Deus pode te levar na tua vida ministerialmente. Sabe, Deus pode te levar a lugares tão altos. Se você parar de ter esse coração amargurado, peça para Deus: derrama o teu bálsamo. Derrama o teu bálsamo, Senhor. O bálsamo que cura as feridas, cura a amargura, Senhor. Passa o teu bálsamo. Não importa como foi teu passado, o teu presente. Se você convidar Deus, toma meu coração. Sabe, me ensina, dá-me um coração ensinável. O Senhor, Ele pode dar este coração. Esses tempos atrás, sabe, eu estava pedindo para Deus: Deus, muda meu caráter. Porque muitas vezes a gente reconhece o nosso erro.
Nossa, tenho esse erro, sou tão difícil nessa área. Só que não basta você só reconhecer. Você tem que buscar Deus, sabe? Buscar Deus. E Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer com que aconteçam coisas na tua vida, naquela área, para ver se você foi curada. Sabe? Foi o que aconteceu comigo. Eu pedia para Deus, aí quando aconteceu esses negocinhos, eu vi. Eu não estou curada ainda, então eu preciso dessa cura nessa área. Sabe? E muitas vezes nós estamos com o coração assim, nós temos que pedir para Deus, Deus cura, mostra, e vai acontecer circunstância na nossa vida, coisas na nossa vida, que vai revelar essa ferida, que às vezes só está coberta com pano. Aleluia. Como José foi do poço ao palácio, ele conseguiu fazer essa jornada mantendo uma atitude positiva, recusando-se a ficar amargurado, crendo na providência de Deus. Embora José tivesse sido rotulado como escravo, ele rejeitou. Não, eu não vou viver com essa mentalidade. Ele foi rotulado, mas dentro dele, ele sabia, eu não sou um escravo. Eu tenho um pai que me ama. E você tem, nós temos hoje um pai que nos ama, o Senhor. O Senhor nos ama tanto, tanto, tanto. Ele nos ama tanto, com um amor tão grande. Meu Deus. José ali por muitas vezes parecia ser derrotado, né, como a gente viu. Mas ele continuava em pé interiormente. Não importa como foi o seu começo, você pode ter um final maravilhoso. Aleluia. José tinha uma atitude correta. Sem uma atitude correta, podemos começar no palácio e acabar no poço. Vamos partir agora para a história de Saul. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 9. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 9. Agora eu vou estar falando sobre a história de um homem chamado Saul. Quantos já ouviram a história de Saul aqui? José a gente sempre escuta, é mais conhecida. Agora a gente vai ouvir a história de Saul. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos lá. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Versículo 2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. A gente vê aí, Saul, ele veio de uma família boa. O pai dele era rico. Então, a gente pode ter então em mente que, nos nossos dias de hoje, uma pessoa bem de vida, com bons estudos, sabe? Uma pessoa bem assim, vista pela sociedade. Saul, ele tem uma vida, no começo da história você vê, ele tem uma vida plena, uma vida para ser maior ainda, crescer mais ainda. Um dia lá, a jumenta do pai dele fugiu, e aí ele foi lá com o servo do pai dele buscar a jumentinha atrás. Foram lá atrás. Procuraram e não acharam. Aí decidiram descansar numa cidade. Aí o servo falou, lá tem um profeta, quem sabe, né, ele possa, né, ter uma revelação de Deus, falar onde está a jumenta. Vamos lá. Tá, foi lá com Saul. Quando chegaram lá, Samuel, profeta Samuel, tinha visto Saul, só que Deus já tinha falado para ele antes, que o cara ali bonito, ali apareceria, né, e ele seria o rei. Então quando ele viu, ele já sabia, chamou Saul e tal. Saul, ele apenas, um dia comum, saiu buscar a jumenta do pai dele, e quando ele volta para a casa dele, ele voltou ungido como rei. Sabe, quando ele chegou lá, Samuel, né, contou para ele o que Deus tinha falado e tal. E aí,
quando ele voltou para a casa dele, ele estava ungido como rei. Olha que lindo. E ele tinha muito mais para crescer com Deus. Muito mais. Só que o que aconteceu? Saul, ele começou com uma vida muito boa, né? Deus ali ungiu ele e tal, como rei. Só que coisas foram acontecendo na vida de Saul. E ao contrário de José, ele foi tendo um coração que não era segundo o coração do Senhor. Saul, ele se preocupava muito em agradar as pessoas. Sabe, nem que fosse para desagradar a Deus, mas ele queria agradar as pessoas. Então a gente vê a história aqui de Saul, do 1 Samuel, capítulo 13. Samuel, Deus tinha falado com Samuel assim: Saul, daqui 7 dias eu vou vir e nós vamos queimar o holocausto. Daqui 7 dias, Saul. Era para esperar Samuel, porque Samuel era o profeta, né? Então ele tinha permissão para queimar o holocausto. Então ele falou: espera, 7 dias eu volto. E a gente queima o holocausto. E Saul estava ali com os soldados. Passou 7 dias. Samuel se atrasou um pouquinho. E sabe o que Saul fez? Ele viu que os soldados começaram a ficar tudo, sabe, disperso, tudo com a mente boiando. Aí Saul falou: não, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma coisa para agradar esse povo. Vamos lá, gente, vamos queimar o holocausto. Sem Samuel ter chego. Saul fez isso. Ele desobedeceu uma ordem de Deus para agradar os soldados que estavam nervosinhos, estressadinhos, às vezes com a mente boiando. Fez uma coisa para agradar os soldados ali e uma coisa, desobedeceu a Deus. No capítulo 13, versículo 12. Versículo 11, vamos ler a partir daí. Quando Samuel chegou lá, ele tinha queimado o holocausto. Olha, perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei. Ele pensou, ele não falou: eu obedeci a ordem de Deus. Não, ele pensou, ele foi conforme o pensamento dele, a sabedoria dele. Agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Então ele fez conforme o pensamento dele. Então a gente vê, temos que tomar cuidado em fazer as coisas conforme nós pensamos, conforme a nossa sabedoria. Eu aprendi assim, sabe? Vamos fazer as coisas conforme Deus manda, obedecer a palavra do Senhor. Sabes, obediência é maior que sacrifício. A gente vai ver isso daqui mais para frente. Sabe, aí disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Nós vemos aqui, olha como começou o erro de Saul, fazer as coisas conforme ele pensava. Ele começou a fazer as coisas conforme ele pensava, ele achava. E isso levou a uma consequência muito grande. Ele perdeu o reinado dele. Samuel falou, Deus falou, se você tivesse obedecido, você teria reinado para sempre. Então a gente vê ali onde Saul começou a errar, fazer as coisas conforme ele achava e não conforme a palavra do Senhor falava. E a gente vê mais para frente, no capítulo 15, versículo 2, fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos,
castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para destruição. Tudo o que lhes pertence, não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Isso foi uma ordem do Senhor de novo a Saul. Saul, você vai lá lutar com o povo? É para matar todo mundo, tudo que tem vida, mata. Porque no Antigo Testamento era assim, sabe? Era vivido em guerras, era guerras, né? Não é igual hoje em dia, né? Porque por voto, não, ali para conquistar terras, tinha que um guerrear contra o outro e vencia quem tinha Deus, né? Nossos dias também, vence hoje quem tem Deus no seu coração, né? Vence quem tem Deus na sua vida. Então a gente vê que mais uma vez ali uma ordem do Senhor a Saul. E Saul fez o quê? Ele poupou a vida do rei dos amalequitas. Ele pegou as ovelhas mais bonitas, gordinhas, bonitinhas, os animais mais bonitinhos. Ele de novo desobedeceu a Deus. Saul! Até quando, Saul? Até quando, Saul? Até quando, Saul? Não vai ouvir a voz de Deus? Até quando, Saul? Vai desobedecer ao Senhor? Até quando, Saul? Até quando? Não deixa a tua vida chegar como a de Saul chegou, acabando num poço. Obedece a voz do Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo. O Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Até quando vamos ficar desobedecendo ao Senhor? Saul mais uma vez desobedeceu. Oh Deus. No capítulo 15, versículo 20 diz: disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Ele estava querendo justificar o erro dele para o Senhor, para Deus. Deus falou, é para matar todo mundo, tudo que tem vida, tudo que respira, mata tudo. Mas não, ele foi ali tentando justificar. No versículo 21 fala: os soldados tomaram as ovelhas, os bois, despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Então a gente vê aqui que, segundo o entendimento de Saul, ele não estava fazendo por mal. Ele não estava fazendo por mal. Eu vou desagradar a Deus, eu vou fazer. Não! Mas ele estava fazendo segundo o coração dele. Segundo ele achar, eu acho, vou poupar a vida do rei e vou oferecer em holocausto ao Senhor ainda os bois, as ovelhas que era para ter matado. Ele não fez aquilo com intenção no coração. Vou saber. Não! Sabe, uma pessoa que ela vive assim, segundo o coração dela, ela desobedece a Deus, faz as coisas erradas, não é porque quer. É porque está andando segundo o teu entendimento. E a gente vê mais pra frente, Saul ali começa, quando Davi é ungido, ali é rei, ele descobre, ele começa a perseguir Davi, tentar matar Davi. E o Espírito do Senhor se retira sobre a vida de Saul. Será que é isso? Será que é isso que eu e você, nós queremos? Que o Espírito do Senhor se retire da nossa vida. Você já ficou um dia sem sentir a presença do Senhor? Não dói? Você fala, Deus, eu já senti isso. Deus, onde tu estás? Onde tu estás? Imagine a presença do Senhor se retirando. Dói, dói.
jeito. Imagine a presença do Senhor se retirando da tua vida. Dói, dói, dói. Quando a presença do Senhor sai da tua vida, você só tem a perder, você só tem a perder. Sabe, às vezes Deus coloca a gente no ministério. No começo a gente, ai, tudo é maravilha, tudo é bom, eu sou obreiro, que gostoso. Só que quando começa a vir as lutas, as perseguições, a gente começa, Deus, não dá, cansei, não dá, por aqui chega, tá bom. Nós mesmo começamos a recusar uma promessa que o Senhor fez, sabe? Uma promessa que Deus deu para você. Nós começamos a recusar. Não, Senhor, chega. Não desiste da tua promessa. Não fui eu que prometi, não foi o pastor que prometeu, foi Deus. E o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. Não desiste, não desiste. Não desiste dos teus sonhos. José não desistiu. Ele foi vendido como escravo, mas nem por isso viveu como escravo. Nem por isso teve uma mentalidade de escravo. Saul tinha tudo para ser uma pessoa muito bem vivida. Saul tinha tudo para ser o rei de Israel. Mas ele não teve. A gente vê mais para frente. Saul, qual foi o fim de Saul? O suicídio. No capítulo 31, versículo 4 fala: então Saul ordenou ao escudeiro: tire a tua espada e mate-me. Mas o escudeiro, ele não fez isso. Então o que Saul fez? Ele se lançou sobre a própria espada. Ele se suicidou. Olha aonde uma pessoa chega sem Deus. Sabe, eu não estou falando para pessoas que estão lá no mundo, lá fora. Não, é para nós que estamos dentro da igreja. Muitas vezes estamos aqui todo domingo, todo sábado, na presença do Senhor. Só que nosso coração não está. O nosso coração não está. Será que estamos buscando o Senhor na nossa casa? Isso vai gerando, isso vai nos matando aos poucos com Deus. A gente não morre da noite para o dia. A nossa vida espiritual, ela não morre de uma noite para o dia. É aos poucos, é aos poucos, é aos poucos. A gente vê, Saul não se suicidou da noite para o dia ali. No primeiro momento que Deus falou para ele: não quero você mais como o rei de Israel, rejeitei você. Ele não suicidou no exato momento. Foi aos poucos foi acontecendo. Foi então que a presença do Senhor se retirou sobre a vida dele. E no final dessa história a gente vê, ele se suicidou. Sabe, seu ministério, não mate seu ministério aos poucos. Não mate aquilo que Deus te deu aos poucos. Porque o que Deus te deu é tão precioso. Tão precioso. Não mate aos poucos. Mas tenha uma vida plena, como a de José. Sabe, você pode ter... eu tive uma infância boa, ninguém me maltratou, fui bem cuidada, rico, meus pais, faculdade, sou uma pessoa muito bem sucedida. Só que isso não vale, não conta, porque não vi Saul. Ele era tudo para ser, uau, o cara. Mas não, o final dele foi tão trágico. José sofreu ali na infância e tal. A gente vê o final de José, ele viveu 100 e poucos anos. Morreu mesmo de velhice. Eu gostaria de convidar vocês agora a retirar as cadeiras. Sabe, nós estamos na presença do Senhor. Deus,
Sonda nosso coração, Deus. Sonda nosso coração. Peça para o Senhor, sonda meu coração, Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você puder olhar para mim, queria fazer 3 perguntas da parte de Deus para você. Primeira pergunta é: onde você está? Você está no palácio ou você está no poço hoje? Onde você está? Onde que você está? Aonde que você se encontra? Segunda pergunta que eu quero fazer: o que você está fazendo? O que você está fazendo? E a terceira pergunta: onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Onde você quer chegar? Está nas tuas mãos. Não adianta falar. Tem que agir. Tem que se posicionar. O Deus que nós servimos é o Deus que coloca, mas é o Deus que tira também. Ninguém é substituível. Deus tira a hora que Ele quiser o castiçal. Deus tira a hora que Ele quiser o Espírito. Onde você quer chegar? Feche seus olhos mais uma vez. Deus está perguntando para você: o que você está fazendo? Com certeza Ele perguntou ali para Saul: Saul, o que você está fazendo, Saul? Saul, o que você está fazendo, Saul? Com certeza Ele perguntou, Deus perguntou para José e para Saul: aonde vocês querem chegar? Porque se eu quero, eu vou atrás. Se eu quero, eu me posiciono. Se eu quero, eu faço. Se eu quero, eu me levanto. Se eu quero, eu estudo. Tem tantos sonhos que tem aqui. Se eu quero, eu vou atrás. Não é um desejo, é um querer. Onde você quer chegar? Deus já te deu tudo. Não pensa que alguma coisa vai cair do céu para você. Porque a única coisa que era para cair do céu já caiu sobre você. O Espírito Santo. Aquele que te capacita. Aquele que te fortalece. Aquele que te transforma. Aquele que te levanta. Aquele que te sustenta. Aquele que te cura. Nosso amigo mais chegado que o irmão. Nosso consolador. O nosso auxiliador. O que você está fazendo então? O que eu e você estamos fazendo? Vamos ficar olhando para as feridas, ficar olhando para o que o nosso irmão fez para nós, para o que fomos injustiçados. Até quando? O que você está fazendo? Nunca você vai conquistar nada se continuar a olhar para trás. Nunca vamos conquistar nada da parte de Deus se continuarmos feridos. Nunca vamos gerar vida se estivermos feridos. Ovelha sadia gera ovelha. Ovelha doente não gera nada. Sonda nosso coração, Deus. Mostra o estado que está nosso coração. Se estamos como José ou se estamos como Saul. Mostra a realidade. Eu quero que você pergunte para o Espírito Santo. Nós vamos já estar encerrando, mas pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a minha realidade? Palácio ou poço?
Pergunta para o Senhor: Senhor, qual é a minha realidade? Para onde eu estou caminhando, Senhor? Me mostra, me mostra. Eu não quero errar, eu não quero errar. Peça para o Espírito Santo agora, por favor, todos, pergunte para o Senhor: Senhor, para onde eu estou caminhando? O que eu estou fazendo? Me mostra. Se eu estou errando, ou se eu estou acertando, Senhor, mas me mostra para onde eu estou caminhando. Para onde vai dar o fim dessa vida que eu estou levando?